Olá! Uma das melhores coisas da dinastia Joseon é que eles registraram quase tudo o que aconteceu no palácio, então não é difícil descobrir como era a vida no Palácio Real. Mas antes de começarmos, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Curtiu? Então vamos lá! A agenda diária do rei de Joseon era incrivelmente agitada, tendo mais do que uma semelhança passageira com o estilo de vida workaholic que domina a sociedade coreana moderna. Neste vídeo vamos ver um cronograma geral que o rei seguiria, conforme registrado nos anais da dinastia Joseon. 5 horas, acordar e saudações. O rei acordava antes do nascer do sol, com servos ajudando-o com sua higiene, arrumação e roupas enquanto um cortesão revisava a agenda do dia com ele. Uma vez vestido, a primeira coisa a cuidar era cumprimentar os anciãos reais, por exemplo, a rainha viúva. Isso era importante para o autocultivo do próprio rei, pois a reverência pelos mais velhos era uma importante virtude confucionista. O próprio rei foi obrigado a visitar os anciãos em suas próprias residências dentro do palácio, independentemente das condições climáticas. 7 horas, estudo matinal. Como acontece com qualquer bom confucionista, o estudo e o autocultivo vinham primeiro, e o próprio rei nunca terminava seus estudos. Isso normalmente acontecia no escritório do rei com tutores reais e cortesãos, que repassavam as escrituras confucionistas ou textos históricos com o rei, além de discutir a teoria confucionista. 9 horas, refeição da manhã. Com a primeira sessão de estudo do dia terminada, um bom café da manhã estava em ordem, o que também serviu como uma boa pausa antes do início do verdadeiro trabalho do dia. Um provador de comida estaria presente em todas as refeições para testar cada prato que fosse apresentado ao rei. 10 horas, trabalho da manhã. Isso seria quando o rei cuidaria dos deveres oficiais, como revisar assuntos do Estado, ler e responder a apelos oficiais e entrevistar novos funcionários. Durante esse período, funcionários dos 6 ministérios, pessoal, ritos tributários, assuntos militares, aplicação da lei e obras públicas, o visitavam para fornecer relatórios de negócios do dia. Havia geralmente 5 funcionários de cada ministério presentes. Normalmente, tudo isso era feito dentro do escritório do rei, com a sala de audiências reservada para ocasiões especiais ou reuniões de importância em comum. 12 horas, almoço e estudo diurno. Dependendo do rei, parece que esse tempo seria dividido entre um pequeno almoço seguido de outra sessão de estudo, ou o rei faria sua refeição durante a própria sessão. 13 horas e 30, trabalho da tarde. Geralmente era uma retomada de onde o trabalho da manhã parou e também seria o momento em que os funcionários regionais receberiam uma audiência para entregar relatórios ou preocupações provinciais. 15 horas, verificação da guarda noturna. A guarda noturna começaria seu turno e faria o check-in com o rei, que receberia e revisaria toda a lista de oficiais e oficiais militares designados para guardar o palácio naquela noite. 17 horas, jantar e estudo da noite. Neste momento, os negócios do dia foram oficialmente concluídos e o rei desfrutaria da última refeição completa do dia. Após a refeição, o rei se reunia com seus tutores mais uma vez para a terceira e última sessão de estudo do dia. 19 horas, saudações. O dia termina com uma visita aos anciãos reais para uma saudação ritualística. Esta foi também uma boa oportunidade para o rei esticar as pernas enquanto passeava pelo palácio a caminho de visitar as várias residências dentro do palácio. 20 horas, por esta altura, a programação diária dos reis foi oficialmente concluída. Pode-se pensar que ele poderia aproveitar o resto da noite, bebendo alguns drinks, talvez chamando a rainha ou algumas consortes para um pequeno coito real para aliviar o estresse do dia. Mas, infelizmente, esse era o horário de trabalho, não oficial, do rei. O momento em que precisava colocar em dia quaisquer tarefas pendentes que não conseguia concluir durante as sessões oficiais de trabalho, o que quase sempre acontecia, como redigir cartas necessárias para o dia seguinte, responder a apelações ou preparar o processo civil e exame de serviço. O rei também passava esse tempo continuando seus estudos, muitas vezes revisando todos os textos com os quais lutava para garantir o domínio do conteúdo. Isso geralmente durava até às 11 horas da noite, embora o rei possa se aposentar mais cedo ou mais tarde, dependendo do dia ou de sua força pessoal.
Só depois disso o rei finalmente descansaria ou, se tivesse energia, se reuniria com suas consortes para se envolver em algumas atividades noturnas. Como se pode ver, a vida no trono do dragão estava longe de ser fácil. Deve-se dizer também que era uma semana de trabalho de 7 dias para o rei, portanto, os dias de folga eram poucos e distantes, normalmente em feriados ou, se ele tivesse sorte, quando alguém de importância suficiente, por exemplo, um ministro ou membro da família imediata, morresse necessitando de um período de luto. Muitos reis reclamariam amargamente do estresse causado por essa programação. Veja algumas citações de reis. Por favor, me salve. Eu estou morrendo. Se eu for salvo, certamente será para o bem do país. Sonjo, 14º rei de Joseon. Como tenho me preocupado constantemente em lidar com os assuntos do Estado desde minha ascensão ao trono, minha barba ficou completamente grisalha. Sukjeon, 19º rei de Joseon. Durante um período movimentado, Vossa Majestade passou a noite inteira escrevendo artigos para o palácio e ouviu galos chorando. Que doloroso! O rei respondeu, lendo livros e todos os tipos de assuntos escritos, meu coração e meu sangue secaram. Jeonjo, 22º rei de Joseon. Deve-se dizer também que durante toda a programação do rei, ele foi constantemente acompanhado por 2 historiadores reais, que registrariam todos os dias no Sacho, diário, que se tornaria a base do Shillok, registros oficiais, compilado no final do reinado dos reis. É por causa do trabalho desses historiadores que temos uma visão tão clara dos assuntos do palácio e que posso relatar essas informações. E claro, ele também era constantemente seguido por um séquito adicional de servos e guardas pessoais que ficariam por perto o tempo todo, mesmo durante suas horas de sono, caso ele acordasse à noite com alguma necessidade. Os reis poderiam tentar arranjar tempo para desfrutar de uma pausa, como desfrutar de alguma caça ou chamar algum entretenimento, ou simplesmente recusar certas partes de sua programação, como as saudações ou o estudo noturno. Mas com o passar do tempo, à medida que o poder político começou a se afastar do rei e em direção à corte, a precedência de depor um rei em favor de um de seus parentes foi estabelecida com o golpe de Jungjong. Tornou-se cada vez mais difícil para os reis negligenciarem sua agenda sem enfrentar reações adversas. E aí, gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo com sua opinião, dúvida ou sugestão. Você pode conhecer mais sobre a história da Coreia, também, em nosso site, repaginadamente.com. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!